Isso aqui é importante a gente ressaltar, porque fé não é um sentimento, fé é um fundamento. Pastor, e quais são os pilares da salvação? Existem alguns, existem alguns. O primeiro pilar para a salvação é o próprio Jesus. Esse é o primeiro ponto, e ele não pode ser revogado. Paulo diz muito sobre isto, tanto na carta aos Coríntios, como também na carta aos Romanos, sobre a salvação, e principalmente a carta aos Romanos, que é a carta mais teológica de Paulo. Há quem diga entre os biblistas, teólogos e eruditos que a carta de Paulo aos nossos irmãos em Roma é uma carta de fato toda teológica. O tratado de Paulo é muito teológico em Romanos. Então a gente vê que de fato o cunho teológico de Paulo para a salvação sempre apontará para Cristo, pois Cristo é a salvação. Não é à toa que ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ou seja, então em suma, em tese, nós sabemos que fora de Cristo só existe atalhos e becos sem saída. Pois se ele é a salvação, ele é a porta para a salvação. Por que não citar o texto de João capítulo 10, quando ele disse que ele é a porta do aprisco das ovelhas. Quem entrar por ele encontrará pastagem, pois ele é o bom pastor. Então, sendo ele também a salvação, a gente entende que de fato a salvação não vem por outrem, a não ser pelo próprio Cristo. Então, Cristo de fato ele é, artigo definido, o autor e consumador da nossa fé e a porta exata e concreta da nossa salvação. Amém. Que bacana. O senhor falou que existem alguns pilares. O primeiro é Jesus Cristo. Sim, Tem mais algum? tem. Segundo pilar é você crer. Então, ou seja, se eu tenho Cristo como centro do meu pilar de salvação, eu tenho que crer que de fato ele é o meu Salvador. E o crer vem por intermédio da fé. O que é fé? Fé nada mais é do que um sustento, um fundamento. E isso aqui é importante a gente ressaltar, porque fé não é um sentimento, fé é um fundamento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, disse que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então, se eu tenho fé em Cristo, que é o meu Salvador, então nós já temos dois pilares para a salvação. Um é crer e o outro é ter a certeza que de fato Cristo é meu Salvador. E em tese, comentando ainda sobre esse segundo pilar de salvação, que é a fé, é interessante porque no capítulo 4 do Evangelho conforme escreve Marcos, Jesus contou 4 parábolas. A parábola do semeador, da candeia, da semente e do grão de mostarda. Na parábola do grão de mostarda, ele diz que ela é uma semente muito minúscula, mas quando cresce é a maior de todas as hortaliças, a ponto das aves dos céus fazer ninhos sobre ela. Então o princípio é muito pequeno, só que o último estado é gigantesco. E aí repousa o outro texto bíblico, que é o de Jó, que o seu primeiro estado pode ser pequeno, mas o seu último estado aumentará sobremaneira. Então o seu primeiro estado, pequeno, o seu último estado, gigantesco. Porque o exercício da fé, crendo em Cristo, me faz viver coisas em Cristo por intermédio da salvação.